Oi, gente, tudo bom? Tô gravando esse vídeo sozinha, meio que na correria, pra não ficar enrolando muito vocês. Porque na semana passada eu fiz uma postagem no Instagram por conta do meu 1 ano de advocacia. E aí ali no post eu listei 10 coisas que eu aprendi nesses 12 meses advogando. Mas o Instagram, ele não permite que eu coloque tudo que eu tinha listado ali na legenda. Então eu resolvi vir aqui fazer este vídeo, como vocês pediram lá no Instagram, para eu contar um pouco mais das coisas que eu aprendi nesses 12 meses de advocacia. Eu acho que eu listei umas 30 e poucas coisas. Eu ainda fiz uma lista aqui no computador, estou na frente do computador para poder mostrar para vocês, não esquecer de nada. Dentro dessa lista também tá os do post, tá? Mas aí aqui eu consigo explicar um pouquinho melhor cada um dos pontos. O ponto número 1, que eu acho que é fundamental, que foi o que eu realmente descobri, a maior descoberta, foi que a faculdade não me ensinou nada sobre a advocacia. Eu acho que a faculdade ela forma concurseiros, porque ela te passa muito da teoria, que é o que é mais cobrado em concurso mesmo. No último ano eles te ensinam a passar na OAB e depois você tem um pouco de bagagem teórica, mas a bagagem prática, por mais que a gente faça a prática jurídica, é muito diferente do dia a dia na advocacia. E eu nunca tinha trabalhado em escritório, então eu tive que realmente me virar nos 30 com relação à prática, porque a faculdade não me preparou nem um pouco. Ponto número 2. Eu aprendi que eu precisava estudar mais marketing jurídico do que o direito material. Porque, como diz o Rodrigo Padilha, nós somos 1 milhão de advogados aí com inscrição ativa na OAB e esses 1 milhão de advogados sabem direito, todos eles são bacharéis de direito. Então, qual que é o seu diferencial? O que vai fazer o cliente contratar você e não contratar outra pessoa? E isso é tudo marketing, quem não é visto não é lembrado. E o advogado, ele tem um limite do código de ética. Então, por isso a nomenclatura, que até foi o Rodrigo Padilha, né, que eu acho que estipulou esse nome, não sei, determinou esse nome, que é o marketing jurídico, né. E eu descobri que eu sou apaixonada por marketing jurídico, tanto é que eu falo muito disso no Instagram. É um assunto que me prende muito. E eu acho que lá no Instagram eu até fiz algumas dicas de livro e tal. Mas para o advogado é imprescindível o marketing jurídico. Ponto número 3. Eu aprendi que eu gosto de algumas matérias na prática que eu não gostava na teoria. Direito de família é uma delas. Quem me segue no Instagram há mais tempo sabe que a minha área de especialização é família e sucessões. E quando eu estava na faculdade, eu não gostava de família e sucessões. Eu falava, gente, eu nunca vou trabalhar com isso, porque eu não me identificava com a professora. Mas a teoria, se a pessoa não sabe passar a teoria de direito de família e sucessões, ela é muito maçante, né? Eu gostava de penal na teoria. E aí, quando eu fui para a prática, penal já foi uma coisa que não me encantou tanto e eu acabei me encontrando no direito de família. Eu aprendi que se eu tivesse feito um estágio no escritório, tudo seria mais fácil. Exatamente pelo ponto número 1, porque a faculdade não te ensina nada. E eu venho de uma família de concursados. Meu pai e minha mãe são concursados. Então, durante a minha faculdade toda, eu fiquei em órgão público por conta de um concurso que eu havia sido aprovado. E eu não quis, por conta da segurança, né, da estabilidade que eu tinha ali, eu não tentei estágio em escritório de advocacia. Mas eu me arrependo um pouco. Eu acho que a minha prática hoje não teria passado por certas coisas que eu passei por não ter essa experiência, né? Número 5. Descobri que um contrato de honorários tem mais cláusulas do que eu imaginava. Na faculdade ninguém te ensina a fazer um contrato de honorário. Então eu achava que era tipo uma folha, tipo a procuração, igual a procuração, sabe? Uma coisa mais simples. Quando eu tive que fazer o meu, que eu saí desesperada pedindo para alguém me ensinar a fazer o meu, porque eu não sabia como fazer, que eu vi assim, 2, 3 folhas de contrato, eu falei, meu Deus do céu,
Eu nunca imaginava que era daquela forma. E aí você vai falar, mas Mariana, você não via o contrato de honorários nos processos, na prática jurídica, nos processos lá no Tribunal de Justiça? Sim, eu via, mas eu não achava que eram tantas cláusulas extremamente necessárias. Eu achava que as pessoas colocavam ali meio que para encher linguiça, sabe? E aí eu aprendi que não, que realmente é muita coisa. Meu contrato é bem detalhado. Número 6. Eu aprendi que os advogados não são concorrentes e que advogar sem parceria é impossível. Principalmente no início de carreira. Você não consegue desenvolver a advocacia sozinho, sem parceiros. Você precisa de um networking. Isso aí é, sei lá, a lei máxima da advocacia. Não existe concorrência, porque o cliente, ele contrata você, pessoa, não contrata o seu conhecimento, vamos dizer assim, mesmo porque ele não vai saber se aquele pedido podia ser deferido ou não, se outro advogado poderia ter ganhado aquela causa ou não, ele nunca vai saber na prática. Então ele contrata porque ele gosta do seu trabalho, ele gosta da sua pessoa, né? 7. Aprendi a passar tudo no débito. Eu até coloquei isso no post, porque a advocacia ela é uma montanha russa, a gente nem tem como mensurar o que você ganha por mês, a não ser que você feche consultoria como empresa ou alguma coisa assim, que te pague mensal. Mas se não for assim, você não sabe quanto você vai receber no mês que vem. Então não tem como você ficar fazendo muita conta, né, com mensal. Então eu passo tudo no débito. Meu cartão de crédito eu até cancelei. Aprendi a usar as planilhas do Excel. Sim, número 7. Número 8. Aprendi a usar as planilhas do Excel. Eu não sabia usar Excel. Nada. E para controle de prazo, controle de cliente, controle de processo, como eu não tinha como fazer um investimento num software de gestão de escritório no começo, eu tive que aprender a mexer tudo na planilha do Excel. Número 9. Descobri que advogados recebem igual Casas Bahia. É verdade. Isso facilita muito na contratação. Você dá a possibilidade do seu cliente, para o seu cliente, dele parcelar os seus honorários, facilita com que ele te contrate, porque a gente sabe que dependendo da ação, a tabela ali da OAB, que é o mínimo, né? Ela já é um valor alto. Então, se você der essa opção para o seu cliente, fica muito mais fácil dele fechar com você. Número 10. Eu fui apresentada ao Java, ao PJE e ao SAGE e descobri que eu não gosto de computadores. Gente, eu acho que a parte mais complicada pra mim foi essa, porque eu não tinha tato nenhum com esses softwares e aí eu tive que me virar nos 30 também. Na época eu não conhecia direito ali a OAB, então eu não sabia que eu tinha a opção de ir lá e pedir para a pessoa baixar tudo, deixar tudo redondinho para mim. Então eu fiquei quebrando a cabeça tentando baixar o seu Java e sincronizar PJE e SAGE. Número 11. Descobri que correspondente jurídico paga muito pouco, mas que é uma experiência muito válida. Olha, principalmente para audiência. Eu não sei como é nos outros estados, mas aqui em Mato Grosso do Sul, eles pagam assim R$200 para uma audiência de instrução. E no começo eu fazia, porque eu tinha muito medo de audiência. Eu até fiz o curso do Dr. José Andrade, foi uma coisa que me ajudou muito e que aí eu parei de fazer correspondente, porque eu fiquei um pouco mais segura. Mas no início eu tinha muito medo de audiência, então o correspondente foi uma coisa que me ajudou, porque eu me obrigava a ir lá e aceitar aquele trabalho, aceitar aquela correspondência, ir lá e fazer audiência. Fui para o interior várias vezes fazer audiência por conta de correspondente. Às vezes eu acho que se eu fizesse conta na ponta do lápis eu estava pagando para trabalhar, mas valeu muito a pena. Número 12. Descobri que existem muitos processos físicos. Gente, tem muito processo físico em comarca pequena. Quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, só mexia com processo digital. Então eu achava que isso já tinha acabado, mas esses tempos atrás eu fui no interior aqui do estado e eu vi que tem muito processo físico. E ninguém te ensina também a mexer em processo físico, porque todas as páginas são numeradas. Se você erra, quando eu trabalhava no cartório era assim, se você erra a numeração de páginas, você tem que... é um rolo. Número 13.
Descobri que anexar comprovante de pagamento em processo físico não tem como, tem que ser cópia. Isso eu aprendi com o correspondente jurídico, quando eu tive que analisar um processo e o processo era físico. E nessa análise tinha um comprovante de pagamento e junto colaram no processo físico o comprovante original. E como era muito antigo, já tinha apagado tudo e eu não consegui fazer o trabalho porque eu não tinha comprovação, não sabia quanto estava ali, qual era o valor, não conseguia ler. Então, caso você mexa com o processo físico, sempre mantenha a cópia. Isso até para o seu escritório, para tudo que você for pagar. Tem um aplicativo no celular, acho que chama Team Scanner, que você tira foto e aquela foto transforma num PDF, você manda por e-mail, já guarda aquilo no Drive, guarda aquilo no HD externo, que ele não se perde nunca. Descobri que existe um técnico de TI na OAB, número 14. Foi depois que eu já tinha quebrado a cabeça para conseguir baixar o Java e o CertSign, que é o do certificado digital. E aí eu comecei a fazer, eu fiz parte da comissão, faço parte da comissão do Jovem Advogado, e aí eu descobri que tinha esse técnico na OAB. Aí quando a minha mãe aposentou, que ela foi pegar a OAB dela, a gente já levou o computador dela pro técnico mexer. A gente não ficou quebrando a cabeça, não perdemos tempo. Número 15. Descobri que eu tenho que sair 1 hora antes do compromisso no fórum, porque o estacionamento do fórum é muito caro e você não acha vaga perto. Eu tava vendo esses dias o Instagram da Camila, do Advogando em Família, e ela falou que lá eles têm vaga para advogado. Pois é, aqui nós não temos. No fórum não. Então, ou paga no estacionamento a hora, ou você tenta achar na rua, se não tem aquele Flex Park, né? Você tem que achar uma vaga, o que é muito difícil. Então eu já fiz a conta e tem que ser 1 hora antes para eu conseguir chegar no horário no fórum. Número 16. Aprendi a olhar um documento frente e verso antes de juntar no processo. Isso eu contei lá no Instagram, que eu fui fazer um inventário e aí eu peguei a matrícula do imóvel e eu digitalizei só a frente do documento. Depois que eu, sei lá por que motivo, Deus me abençoou, e eu fui olhar de novo o processo e eu vi que estava faltando a página 2. Aí eu juntei o verso do processo, mas agora eu olho tudo quanto é documento, eu olho frente e verso depois dessa. Número 17. Aprendi que na maioria dos casos é melhor fazer um acordo do que continuar com o processo. Isso eu aprendi e eu acho tão incrível que a mentalidade do escritório como um todo gira em torno do acordo, do extrajudicial, da conciliação, da mediação, ainda mais por a gente trabalhar com direito de família e sucessões. Quando você entra num tribunal, numa sala de audiência, você já sabe que um pouco daquela família vai se perder. Então, eu tento sempre fazer um acordo. Para a parte é melhor, porque é mais rápido, é menos desgastante. E para mim também é melhor, porque eu consigo resolver o problema da parte de forma mais rápida, mais eficiente, e o retorno financeiro também é mais rápido. Eu não tenho que esperar até o final do processo. Já é ali quase que imediatamente. Número 18. Descobri que eu tenho que ser advogada o tempo todo. Eu não posso estar advogada de segunda a sexta. Quem me conhece sabe que eu sou quase um menininho. Eu gosto muito de atividade física, de correr, e eu tô sempre de tênis e gosto de natureza, de trilha. Então, pra mim, sempre foi um pouco complicado de ficar me arrumando, vamos dizer assim, de ficar toda bonitinha, de passar maquiagem, de arrumar o cabelo. E eu percebi que com a advocacia eu tinha que dedicar assim um tempo a isso, porque a gente acha que não, mas é muito importante. A primeira impressão é a que fica e a primeira impressão é a tua cara, é a tua roupa, é o teu cabelo, e então é importante sim. Número 19. Descobri que eu amo ensinar as pessoas. Eu sempre achei que eu queria ser professora. Porque eu gostava muito de explicar na faculdade. Quando eu entendia alguma matéria, eu gostava de explicar para as pessoas, ensinar para as pessoas. Então eu sempre tive esse donzinho. Minha mãe sempre deu aula também.
Mas com o Instagram e com a advocacia, eu descobri que isso é minha vocação da vida. E assim, meu sonho é ser professora, eu tô correndo atrás disso aí, que se Deus quiser, em breve, começo a dar aula. Número 20, descobri Suits, How to Get Away with Murder, e que se deixar, meu amigo, eu fico o dia inteiro vendo Netflix. O How to Get Away with Murder, eu acho que eu vi todas as temporadas em uns 2 dias, assim, que eu tava de férias. Então, eu descobri que eu gosto muito de seriados jurídicos. Me indicaram também The Good Wife, mas eu ainda não comecei a ver. Mas fica a dica aí pra você. Número 21. Aprendi que o atendimento é mais importante que o resultado útil do processo. Isso é muito fato. E isso, se a gente for aplicar às outras áreas da vida, a gente percebe que com a gente também é assim. No Instagram eu contei a história de quando eu fiz a minha meia maratona no Chile. Meia maratona, para quem não sabe, é 21 quilômetros. Eu fui correr no Chile, me inscrevi para a prova, me programei, fiz a viagem, participei da prova, a prova é paga. E normalmente, quando você termina uma corrida, você ganha uma medalha de participação da corrida, independente do seu resultado. E para quem corre, essa medalha é muito importante, porque é a lembrança, né, de tudo que você fez. E eu havia corrido 21 quilômetros uma outra vez, essa seria a minha segunda vez. E quando eu cheguei, depois dos 21 quilômetros, 2 horas depois, 2 horas correndo, eu não tinha medalha, porque tinham dado medalhas a mais e estava faltando. Até tentamos argumentar lá, mas o que conseguimos foi que eles iriam enviar depois a medalha. 9 meses depois, uma gravidez depois, a medalha chegou na minha casa no Brasil. Então, o resultado útil da corrida, que foi a medalha, eu tinha. Eu tive ali, eu estava com a medalha na minha mão, 9 meses depois, mas estava. Só que a experiência foi tão ruim e o atendimento que eles fizeram comigo foi tão ruim que eu nunca mais vou voltar no evento. E isso se aplica à advocacia. Às vezes você não tem o pedido deferido, mas se você deu atenção para o seu cliente, ele vai voltar e ele vai te indicar. Porque as pessoas gostam de ser bem tratadas, não necessariamente elas vão atrás do advogado só por conta do pedido, entende? É claro que é importante, é claro que você tem que dar o seu melhor, mas é isso que você tem que demonstrar para o seu cliente, que você está dando o seu melhor, que ele é importante para você, mas que o resultado do processo não está nas suas mãos, sim na mão do juiz. Número 22. Descobri que porta-papel higiênico é caro. Ai, gente, cada coisa que eu coloquei aqui. Pra quem acompanha lá, sabe que antes eu dividia a despesa com outro advogado e ele acabou tendo que se mudar para o interior, então eu saí do local porque a gente não ia conseguir manter o aluguel só eu e minha mãe, né, que somos quem advoga aqui no escritório, e aí nós fomos para outro local, para esse que eu tô aqui gravando. E aqui tem 3 banheiros, os 3 banheiros não tem porta-papel higiênico. E aí eu tive que comprar. Gente, porta-papel higiênico é muito caro, mas muito caro mesmo. É tipo placa do escritório. Eu sempre quis ter uma placa do escritório, mas meu Deus do céu. Eu acho que eu paguei uns R$100 no porta-papel higiênico do banheiro lá de baixo, que é o que todo mundo vai usar. Então fica a dica aí, tá? Procura uma casa para alugar, um escritório que tenha porta-papel higiênico. Número 22. Descobri que eu não penso direito se eu dormir menos de 5 horas e meia por noite. Eu sou muito ruim de planejamento de tempo. E aí, durante várias noites, eu acabei dormindo assim umas 4 horas, porque eu acordava muito cedo para ir treinar e eu dormia muito tarde por conta da minha pós-graduação, de concurso e afins. E aí, gente, não rendo nada. Esse negócio de você dormir 8 horas também é exagero. Se eu dormir 8 horas, eu fico podre do mesmo jeito, como se eu tivesse dormido 4. Então, o bom pra mim é 5 horas e meia, 6 horas de sono bem dormida, que aí eu consigo produzir. E isso interfere muito no seu trabalho. Então, é bom você também encontrar aí o seu limite. Porque descanso também faz parte, né? Número 24. Descobri que o Instagram é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a incentivar os outros. Eu comecei o Instagram
para compartilhar as minhas dificuldades e também para conseguir aprendizado, porque eu não tinha experiência. E hoje são 10.600 seguidores, todos orgânicos. E eu consigo, cada vez que eu consigo ajudar alguém, cada vez que eu consigo passar uma informação para alguém, gente, isso me faz tão feliz. E isso também é uma ferramenta de marketing jurídico. Fica aí a dica, faz um Instagram para você colocar muito conteúdo de valor, muita informação para você mostrar que você entende daquilo. Porque não adianta nada você ficar igual eu estava, dormindo 4 horas por noite para conseguir estudar, para conseguir se atualizar, se ninguém sabe que você sabe, né? Então, o Instagram eu uso muito mais que o Facebook, tem gente que acha o Facebook melhor, mas eu gosto mais do Instagram. Mas de todo modo, rede social é muito bom para você fazer networking, para você ajudar as pessoas e para você divulgar o seu trabalho de forma ética, né? Número 25. Descobrir que o poder da atração realmente funciona. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. E assim, isso serve para o bem, isso serve para o mal, serve para tudo. E o escritório aqui foi uma coisa muito louca, porque a minha mãe, ela queria ir para um espaço nosso. E a gente falou assim, mas financeiramente agora não compensa, tal. Mas eu acho que ela pediu e ela atraiu tanto esse espaço nosso, que passou assim, sem brincadeira, uns 3 dias que ela havia me falado que ela queria um lugar nosso. E aí ela... Minha mãe teve que entrar. E aí o Pedro, que era o outro advogado, veio e falou com a gente que ele precisava, que ele iria mudar, né? E aí, pelo valor que era outra casa, a gente não ia conseguir manter só nós duas, então nós fomos para outro espaço. E a lei da atração funciona para mim em tudo, assim, relacionamento, a questão do escritório, que eu sempre pensava, cara, eu vou conseguir. Eu não sei fazer um contrato de honorário, mas eu vou dar um jeito. E a mesma coisa para o pensamento negativo. O pensamento negativo também me mata, certamente. Número 26. Descobri que é impossível viver sem alguma ferramenta de controle de movimentação processual. Não precisa necessariamente ser uma ferramenta paga. Aqui em Mato Grosso do Sul existe o Advise, que ele manda no seu e-mail as movimentações dos processos. Existe também o Pocket Jurídico, que é um aplicativo só que aí é só publicação, não é movimentação. Mas o que eu mais indico para você que está começando é o sistema Push, que eu até também comentei lá no Instagram, no Stories, esses tempos atrás, que é um sistema do próprio SAG, do próprio PJE, que é um e-mail automático que ele manda para você sempre que tem movimentação do seu processo. E isso é muito bom, porque evita você de perder prazo, né? Mas tem que tomar cuidado, porque ele não é 100% redondinho, assim. Mas isso fica para outro momento, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. Número 26. Não, 27. Descobri que a notificação no WhatsApp é uma coisa que me atrapalha muito a produzir. Eu também, tá lá no meu destaques no Instagram, as dicas que eu dei para produtividade, porque para quem acompanha sabe que eu acabei com todas as notificações de todos os meus aplicativos. Então não adianta, se minha mãe estiver morrendo, não adianta me mandar um WhatsApp, porque o meu celular não me notifica mais, tem que me ligar. E isso aumentou 200% a minha produtividade. O número 28 é um complemento também, ó. Aprendi que sou super procrastinadora, isso daí é fato. E que eu preciso de fazer to-do list, que é aquela lista de coisas que você tem que fazer no dia, na semana, no mês, que é um planejamento. E que eu preciso usar o Forest para melhorar a minha produtividade. Forest é um aplicativo para o iPhone, ele é pago, para o Android eu acho que ele é gratuito. E você coloca lá para plantar uma arvorezinha, tipo, por meia hora. Vou ficar meia hora produzindo. E aí você não pode mexer no seu celular, porque senão a sua arvorezinha morre. E você fica tão nervosa com aquilo ali que você quer que a arvorezinha viva, que você acaba realmente não mexendo no celular. E é muito bom porque você consegue fazer controle do tempo que você precisa para cada coisa. Por exemplo, uma petição. Uma petição você demora quanto tempo para fazer? Um contrato, você demora quanto tempo para fazer? Você vai mexendo ali no aplicativo
e depois você consegue medir, né? Número 29. Descobri que eu não sou ONG e que eu preciso cobrar pelos meus serviços. E o fato de você cobrar faz com que as pessoas respeitem mais você. Infelizmente, no Instagram eu já perdi alguns seguidores, porque eu não respondi caso concreto. Mas consultoria é uma coisa que a gente tem que aprender a cobrar sim, porque dá muito trabalho você analisar um processo. Mesmo que a pessoa não vai te contratar, o trabalho tá ali, né? O seu tempo, o seu estudo tá ali. Então, é importante sim começar a cobrar e as pessoas vão sentir que você tem, que não é qualquer serviço, vão te dar mais autoridade. Número 30 e última dica, porque já estamos com quase meia hora de vídeo. Descobri que eu sou capaz de fazer coisas que eu nunca imaginava. Primeiro, que gravar esse vídeo, nessa facilidade que eu estou aqui, jamais eu faria isso. Eu tinha muito receio de falar em público, de gravar, sabe? Não tanto falar em público, mas gravar. Olhar para uma câmera para mim sempre foi difícil. No Instagram, não imaginava que eu ia conseguir atingir tantas pessoas. Em um ano de advocacia, não imaginava que eu ia atingir o que eu queria, né? O nível de profissionalismo que eu queria. Eu coloquei meta de cliente, meta de honorário e graças a Deus eu consegui atingir todas. Não imaginei que eu ia conseguir me vender, porque eu nunca fui boa de vender nada, quanto mais vender a mim mesma. As rifas na faculdade, por exemplo, eu comprava todas porque eu não conseguia vender. Então, eu descobri que a gente né, é capaz de muita coisa, a gente que não se dá o devido valor. E aí entra também a lei da atração. Vamos com pensamento positivo, com ânimo forte, firme no objetivo que a gente vai chegar lá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter tomado o tempo de vocês, o vídeo ficou super longo. Mas qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, curte,